Então, irmãos, glorifico a Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, né? Nesse último domingo do mês de maio, onde nós ainda estamos vivenciando algumas dificuldades pela distância, mas o que importa é Deus estar no controle, né? É isso que acalma o nosso coração, é isso que nos dá forças para continuarmos e alegria acima de tudo, né? Saber que nós temos um Pai que está no céu, que cuida de nós, que nunca esqueceu de nenhum dos seus filhos, nunca abandonou nenhum dos seus filhos. Nós temos Jesus Cristo, que está à destra do Pai, advogando por nós, assim diz a palavra, né? E temos o Espírito de Deus a nos consolar, a nos orientar nessa face da terra que não é fácil, principalmente aqueles que decidiram caminhar pelo nome do Senhor Jesus. Então, nós temos ao nosso dispor o reino dos céus, e por isso, confirmando a palavra de Deus, né? Alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4:4. Então a nossa alegria vem dos céus, não é mais aqui da terra. Nós temos aqui sim nossa alegria de estarmos com a nossa família, nosso trabalho, nosso ganho, né? A nossa vida terrena, a nossa labuta aqui. Mas nós que entregamos para Cristo a vida, nós não temos mais raiz aqui nessa terra. A palavra do Senhor nos diz, Evangelho de João, capítulo 17, que nós não pertencemos mais a esse mundo. Estamos aqui em carne e osso, como se diz, mas a nossa mente, Colossenses capítulo 3, né? A partir do verso 1 ao verso 3, buscar e pensar as coisas do alto. Então nós não temos tanto que agarrar mais nessa terra. Por isso a nossa alegria não depende de ser humano, não depende de dinheiro, não depende de posição social, como eu tenho sempre dito aos irmãos. Depende dessa confiança da nossa alma, de saber que nós temos um Pai que está no céu e temos à nossa disposição todo o aparato dele, todo o exército de Deus a nosso favor. Se nós realmente, efetivamente estivermos trabalhando, servindo ao Senhor, vivendo para Ele, honrando o nome dele, né? Isso está à nossa disposição, é promessa dele. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, cumprimentar cada um dos irmãos e irmãs, suas famílias, e quero, hoje que nós estamos propondo fazer a Santa Ceia, né? Você que quer fazer conosco hoje, mantenha aí do seu lado já o material prontinho para nós fazermos junto, né? No final da pregação. Né? E aqueles que quiserem fazer também nos seus lares, e quiser que o pastor vá até a tua casa, nós vamos fazer com você e sua família também. É só marcar o dia e vamos orar a Deus aí para que tudo isso aconteça da melhor forma, conforme a vontade do Senhor. Amém? Eu quero então deixar uma palavra essa noite aqui para a consolação das nossas almas, né? E vamos ver aí algumas qualidades especiais, necessárias, essenciais para uma vida de santidade perante Deus. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito, né? Então eu quero que você abra sua Bíblia aí, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21. 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21, diz assim a palavra de Deus para mim e para você essa noite. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Bom, a carta de de Pedro, ela traz para nós, e eu tenho certeza que a maioria de nós já conhecemos o propósito dessa carta, né? Deus, em toda a história, eu sempre falei aqui na igreja, Deus sempre levanta alguém para trazer à igreja um consolo, um conforto. Esse consolo às vezes vem em forma de advertência, de admoestação, às vezes até machuca de alguma forma o chamamento do Senhor, o que Ele está querendo nos passar, está querendo nos mostrar. Mas de qualquer forma, o objetivo final, o produto final, a gente sabe que é o amor de Deus querendo nos trazer para perto dele, para nos salvar. Isso é que enche o nosso coração de alegria, porque verdadeiramente, como disse no início aqui, nós temos um Pai, precisamos acreditar nisso. E esse Pai amado, ele projetou tudo antes da fundação do mundo, como nós lemos aqui, para que quando tudo se estabelecesse, como diz o apóstolo Paulo, né, na plenitude dos tempos de Deus, as coisas acontecessem conforme a vontade do Senhor. E tudo aconteceu desse jeito. Nesse período, e se você pode conferir aí nesse mesmo capítulo, no verso 1, né, quando ele vai escrevendo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro já começa aqui dando a direção da carta para quem? Para aqueles que estão dispersos pelo mundo, daqueles que estão na dispersão, chamados forasteiros, para Pedro. Nós sabemos que depois, no período e logo depois, principalmente depois da assunção de nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto aos céus, o povo do Senhor nunca teve paz. A perseguição terrível, os desacordos, os desacertos, e isso dura até hoje. Nós temos orientações nas cartas do Senhor, nas escrituras sagradas, né? São várias advertências, o próprio Jesus dizendo: pelo mundo tereis aflições, né? Paulo escrevendo a Timóteo diz: olha, o Espírito avisa expressamente que no final dos tempos os dias serão difíceis. Então nunca vai ter essa paz que muitos almejam, que buscam, achando que por muito orar, às vezes até as nossas orações vão de encontro, se a gente não tiver cuidado, elas vão de encontro aos propósitos de Deus. Não que a gente vai nos conformar, Deus nos ensina, né? Romanos capítulo 12, verso 1, o Senhor diz para nós não conformarmos com o mundo, com o presente século. As dificuldades estão aí, as dores estão, as perseguições nunca cessaram, embora em algum tempo, às vezes mais brandas do que outras perseguições, mas muitos de nossos irmãos pelo mundo inteiro. Recentemente nós temos comprovações de Estado Islâmico, né? Dos países onde homens no comando, né, déspota, autoridades déspotas, né, como Coreia do Norte, China e tantos outros países que são contrários ao Evangelho do Senhor. Os irmãos que estão lá estão sofrendo. Mas você pode ter certeza que nós temos um Pai, Ele levanta em todo o tempo alguém para nos acalentar, para falar conosco, e essa foi a proposta da carta de Pedro aos irmãos forasteiros, né? Aos eleitos do Senhor, aqueles que estavam sofrendo por tantas perseguições. E ele descreve, como eu e você leu aqui, nós vamos fazer uma pregação diferenciada hoje, né?
mais esmiuçada em cada versículo para a gente entender melhor. Embora eu estou querendo reduzir o tempo da pregação, porque alguém já disse que está longo e pregação longa cansa, que a pregação às vezes longa é bom quando estamos todos face a face, né? Mas pelo vídeo muitas pessoas não assistem, não tem tempo, não conseguem permanecer num só vídeo assistindo. Então vamos fazer o possível aqui para a gente ter um tempo menor nessa noite, amém? É uma noite de Santa Ceia também. Então, quando nós olhamos aí essa carta de Pedro, nós vamos ver algumas qualidades que nós lemos aqui, necessárias. O que é uma coisa necessária? Uma coisa essencial que não pode faltar na vida do cristão, né? Para uma vida de santidade diante de Deus. O versículo que nós lemos aí, o versículo 13 desse capítulo 1, eu vou repetindo aqui, diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, então, duas coisas importantes aqui dessas qualidades, que é a sobriedade e a esperança. O que é uma coisa sóbria? Né? Quando ele diz aqui, cingindo o vosso entendimento. A palavra cingir, ela dá uma conotação de amarrar, de segurar, né? De prender em você mesmo algo que você precisa carregar. E aqui nos deixou claro que essa sobriedade e esperança estão claras aqui nesse primeiro versículo. Nesse versículo 13 que nós lemos, né? O que é uma coisa sóbria? É uma coisa que a nossa mente traz de forma clara, que não tenha dúvidas. Nós, aqui está dizendo para nós que já abrimos o coração, entregamos para Cristo, nós não podemos ter essa dificuldade mais de entendimento desse amor de Deus para conosco. Esse amor que nos acolhe, que nos protege, que nos entrega pela graça a salvação e que depende de mim e de você agora manter ou não essa salvação, manter ou não a nossa vida diante do Senhor. Eu preciso ter uma mente esclarecida. E o Senhor, pelo Espírito dele, ele já garantiu e vê esse Espírito, por isso que nós lemos as Escrituras. E quando nós oramos e temos uma vida plena com o Senhor, né, eu falei aqui dessas qualidades necessárias para uma vida de santidade diante do Senhor. Mas na verdade a nossa santidade diante de Deus já nos projeta, já nos leva a viver desse jeito. É uma nova postura que nós temos que ter, porque somos filhos, somos novas criaturas. Então, já esclarecidos agora com essa nova mente, nós precisamos ter o quê? O próximo passo. Uma viva esperança, esperando inteiramente na graça de Deus. Colossenses, como eu disse aqui, né, capítulo 3, verso 1 a 3, vai dizer que se nós ressuscitamos com o nosso Senhor, nós agora temos que buscar, esperar agora dos céus. Buscar de onde está as luzes, Jesus, aonde Jesus está. Não é mais aqui. A nossa esperança, a Bíblia nos diz, né, em 2 Coríntios 5, do 18 a 19, se a nossa esperança em Cristo resumir apenas nessa vida aqui na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então não pode mais ficar esperando nada aqui. Nós vivemos, labutamos, negociamos, tocamos a nossa vida aqui de negócios, de vida cristã. Nós acabamos vivendo no meio, né, dessa celeuma de informações religiosas, políticas, em todos os níveis. Mas nós não podemos perder essa esperança de que agora nós temos, a nossa mente já foi clareada, esclarecida, nós temos um Pai, há promessas para nós, né? E agora nós temos que viver essa viva esperança do Senhor inteiramente através da graça dele. Tem muito cristão esperando em político, está chegando ano político aí, para prefeito, para vereadores, estão esperando lá do Bolsonaro, do presidente da República, dos seus assessores, e estão esquecendo que nós temos um Pai. É por isso que o Senhor Jesus nos diz, na palavra dele, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Mas nós ainda vivemos um tempo de dificuldade de relacionamento com Deus. Precisamos ter essa qualidade, essas duas qualidades iniciais, que é aí a sobriedade, essa mente esclarecida, não ter dúvida, e viver pela esperança agora da graça do Senhor. Nós não temos que esperar mais de braço humano, nós não temos que esperar mais da nossa efêmera capacidade,
humana de resolver as coisas que nós não temos. Se nós temos algum valor, se nós temos alguma qualidade, se nós temos algo a declarar que seja bom em nós, foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu. Então nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Esse verso primeiro, então, nos apresenta essas duas qualidades de sobriedade e esperança, trazida na revelação de Cristo. Às vezes nós temos sobriedade e esperança, mas trazida em revelações de outras coisas. A Bíblia nos ensina que nós precisamos esperar em Deus através de Cristo Jesus. O verso seguinte, o 14, diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Como filhos da obediência, então vamos ver duas coisas: obediência e renúncia. Eu preciso obedecer ao Pai, eu preciso obedecer à palavra de Deus. Aqui está nos levando para o caminho da obediência, da renúncia, porque a Bíblia está dizendo aqui para nós não vivermos mais com as mesmas paixões que nós tínhamos lá atrás. E mais grave, fala aqui que foram nossos pais que nos legaram. O legado é algo que alguém deixou para o outro, de ensino, de informação, de base para a vida. Nós já viemos, eu, por exemplo, minha família, uma tradição religiosa que é quase totalmente contrária à palavra de Deus. Eu creio que muitos de nós viemos assim, Isso precisa mudar. Nós precisamos primeiro obedecer à palavra de Deus, como está nos falando aqui. Viver na obediência. Quando nós falamos que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, isso é muito sério. Na verdade, muitos querem apenas a salvação, mas desobedecem a Deus. Não olham para a palavra do Senhor. O mais pesado é ter Jesus como Senhor. Porque quando nós decidimos em nosso coração ter Jesus Cristo como nosso Senhor, significa que nós passamos a ser servos. Você sabe o que é servo? É escravo. Um escravo livre. E ele passa a ser nosso Senhor. Significa que ele passa a ter autoridade sobre a nossa vida em tudo. É o Senhor sobre o servo. E o servo obedecendo ao Senhor, às suas ordens. Essa é a vida cristã. São qualidades essenciais que eu preciso ter, você precisa ter, o cristão precisa ter. Mas além dessa obediência, precisamos também ter a renúncia. Aquilo que nós aprendemos, que vieram das tradições passadas e que eram verdades para nós, mentiras repetidas, dizia Hitler, 100 vezes viram verdades. Uma mentira dita 100 vezes vira verdade. Quantas vezes nós recebemos palavras, orientações que não eram verdades? Palavras contrárias à palavra de Deus nas tradições religiosas, e que nós vivíamos e obedecíamos a alguma autoridade religiosa e obedecíamos as tradições que eram comuns em cada região, as culturas religiosas. Nós não podemos mais ser assim. Pedro está nos alertando também essa noite, falando para nós também: olha, vocês precisam obedecer a palavra de Deus e renunciar a essa vida, essa fútil, essa ignorância, essas coisas fúteis que vocês aprenderam, que seus pais deixaram para vocês. Vocês precisam renunciar a isso. São as qualidades agora nesse capítulo, nesse versículo 14. E no 15, E no 16 vem dizendo: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção, ou seja, aquele que não despreza ninguém, que não faz acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Santidade, temor, postura de filhos de Deus. Aqui está deixando bem claro que nós escolhemos a servir a Deus. Amém? E está dizendo, se nós invocamos Ele como Pai, o nome dele como Pai, nós precisamos viver assim como filhos.
Viver com temor durante a nossa passagem sobre a face da terra. Viver com obediência, portanto, com temor durante o nosso tempo de peregrinação. Aqui, peregrinação é o contexto de uma palavra que diz alguém que caminha muitas extensões de terra. Nós, na nossa postura cristã como filhos de Deus, é como se nós estivéssemos numa caminhada. Estamos num caminho, né? A explicação da palavra de Deus é essa. Jesus é o caminho, nós estamos nesse caminho, estamos caminhando para onde? O nosso objetivo é a Canaã celestial, é o reino de Deus. Então, nessa caminhada, nós precisamos ter essa verdade da santidade. O que significa a palavra santo? Significa separado. Santidade, alguém que separou, saiu, afastou-se do mal, para ter uma nova postura agora como filho de Deus, vivendo com temor, porque Ele é nosso Pai. É com medo de Deus? Não, não é com medo de Deus. É com temor, porque nós precisamos ter temor no que Ele falou conosco, através da obediência, senão nós não alcançamos a santidade. E a Bíblia nos diz que sem santidade, ninguém verá a face do Senhor. Eu preciso caminhar então nessa vertente também, dessa qualidade essencial, importantíssima na nossa vida, de santidade, temor, que são posturas dos filhos de Deus. Porque Ele está dizendo aqui, se nós invocamos Ele como Pai, então nós somos filhos. E como filhos precisamos de obedecer, precisamos ter uma nova postura, portando com temor durante o nosso tempo de peregrinação, o tempo nosso de caminhada nessa estrada da vida. A vida vai nos impondo dificuldades dia após dia. Nós já falamos em tantas outras pregações, das dores, dos sofrimentos de nossos irmãos, desses que passaram, mas suportaram, aguentaram, por isso foram vencedores. Em Cristo a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, nós passamos etapas, nós ultrapassamos limites de paciência, de dor, de resignação, de compaixão, de humilhação, para aguentarmos como os outros aguentaram e foram vencedores também. Portanto, aí vai nos falando, se nós invocamos Ele como Pai, nosso Deus como Pai, precisamos ter essa postura agora de santificação e de postura de filho, na postura de filho, no temor na nossa caminhada. Nós não podemos arriscar algumas coisas, precisamos ter cautela, ter temor no que Ele falou, para que nós não soframos também as dores, as consequências tão terríveis que tantos irmãos sofreram aqui nessa caminhada. E vai dizendo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que nós vemos aqui? Qualidade que nós precisamos ter de aprender a reconhecer o valor do nosso resgate. Nós fomos comprados de volta para Deus. Entenda isso. E esse resgate nos traz ainda hoje, trouxe para os nossos irmãos e traz para mim e para você ainda hoje, uma reflexão de alegria, assim como nós vamos fazer a Santa Ceia hoje, que é uma ordenança, um sacramento de ordenança do nosso Senhor, relembrando o quê? Rememorando a morte dele, mas nos traz essa consciência que eu e você precisamos ter de reconhecermos este valor. A Bíblia nos fala aqui, você leu comigo, que não foi ouro nem prata, ele não usou esses metais preciosos que é a cobiça de todos nós aqui na terra. Queremos o quê? Ouro, prata, diamante, para fazermos o quê? Ganharmos dinheiro, comprarmos coisas. Mas isso não compra a nossa alma. Jesus não usou, Deus não usou desse artifício que é corruptível. Que a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que traça, ferrugem, estraga isso daí. Mas nós precisamos juntar tesouros no céu, onde ladrões não roubam, onde a ferrugem não ataca, onde insetos não destroem. Aqui eu e você precisa ter essa consciência. Jesus morreu por amor a mim e a você. Você já viu um amor desse? Alguém entregar a vida pela vida do outro? Já fiz, para você que acompanha na igreja, já fiz tantas comparações, de dificuldades de pessoas que ainda não aprenderam a dar valor a esse sofrimento, a esse sacrifício. Não foi ouro nem prata que Ele usou para nos resgatar, para nos comprar de novo.
Resgatar é a ideia de comprar de volta. Ele nos comprou pelo sangue dele. Dá para entender, dá para dimensionar isso. Eu e você precisamos ter essa reflexão, dessa dor. Olha Isaías 53, eu quero ler isso aqui. Isaías 53, a partir do verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui no verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sacrifício de dor, de sofrimento horrível do nosso Senhor. Aqui tem Isaías 53 mostrando. O Senhor sofreu por mim e por você. Eu preciso ter reconhecimento desse sofrimento, desse sangue. Eu preciso lembrar de uma cruz. Eu preciso lembrar, Jesus diz que aquele que pretende segui-lo tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo a cada dia. Eu preciso lembrar que a cruz de Cristo que eu devo carregar hoje é esse sofrimento do mundo que está proposto para nós. Jesus prometeu sim glória, vitórias, mas antes disso tem uma cruz para mim e para você carregar. Você está disposto? Então, dê valor à cruz que ele carregou por nós. A cruz, aquele madeiro onde ele foi levantado e foi sacrificado ali. Ele morreu, dá para entender isso? Ele morreu por amor a mim e a você. E vai dizendo aqui, foi sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, agora no verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós, amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. Eu vejo esse amor de Deus de uma forma extravagante de entender. É um plano maravilhoso, santo, ousado, dolorido, para que nós dessemos valor mesmo. Imagina os senhores em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a parte B, diz que o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Aqui está dizendo que ele foi manifestado, conhecido, antes, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a parte B, Aqui fala que foi antes da fundação do mundo, lá diz que foi na fundação do mundo, o cordeiro já estava morto. Ou seja, Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, da nossa malícia, do nosso pecado, e programou essa morte do Senhor Jesus no tempo pleno. Aqui fala interessante aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Fim dos tempos? Então Jesus veio de fim de qual tempo? No fim do tempo que era proposto para Deus para que ele viesse. Como eu falei aqui um pouco antes aqui, Paulo nos fala na carta dele, na plenitude dos tempos de Deus. Em uma das cartas, Paulo vai mencionar sobre a plenitude do tempo de Deus. Então, no tempo pleno de Deus, e na visão desses irmãos que estavam ali, era o fim daqueles tempos de sofrimento, de ignorância, que ninguém entendia quem era Deus, o que era que estava acontecendo. Era só o Velho Testamento, de repente vem Jesus. A maioria, principalmente dos fariseus, os corações duros, não entenderam, os escribas não entenderam. Muitos até hoje não entendem por que Jesus foi morrer numa cruz. Mas Deus determinou que isso acontecesse. Então, na plenitude certa, ele vem e morre para que eu e você tenha vida. E diz aqui, manifestado por amor de vós. Esse amor de Deus veio, mostrou para nós quem era Jesus, nos ensinou, mostrou o sacrifício, ele fez, ele passou, ele venceu.
para que eu e você hoje comemorássemos esse tempo de dor dele, essa morte dele, mas comemorássemos agora como vida que nós vamos ter na ressurreição com ele, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. A palavra dormir naquele tempo tinha conotação mesmo de morte. E para encerrarmos aí, diz, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Além dessa consciência do valor do resgate que nós falamos, nós precisamos ter mais duas coisas aqui. Reconhecimento do amor indizível de Deus, que nós acabamos de falar, e a manutenção da fé e da esperança. Você viu que a palavra esperança, ela figurou aqui no início, do versículo aí, para esperar inteiramente na graça. Esperança, e fecha de novo com a esperança, mantendo essa fé e a esperança. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para aqueles que aproximam é preciso acreditar que Ele exista, para que Ele se torne galardão daqueles que se aproximam dEle. Então, eu e você precisa viver essa fé. Nós não conhecemos Jesus na forma humana, carnal, andando com Ele, mas a palavra foi escrita, Pedro nos apresenta essa noite, essa maravilha dessas qualidades que nós precisamos, qualidades necessárias e essenciais para ter uma vida de santidade perante Deus. Eu quero que você guarde essa palavra então no seu coração, através da manutenção dessa fé e essa viva esperança que tem que existir em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare em todo o tempo. Quero passar agora a fazer a Santa Ceia com você que preparou para nós fazermos hoje. E você que não se preparou e quer fazer no seu lar, na sua casa, marque o dia que nós passaremos aí, levamos material para nós orarmos juntos e fazer essa maravilha desse sacramento. Amém? A Bíblia diz que Jesus teve um momento de ceia com os irmãos, com os apóstolos, aqueles que caminharam com ele, e ele viveu esse momento com eles. E ele repartiu o pão e deu também um suco da vide, Era o vinho naquele tempo. Talvez não era o vinho tão cheio com o teor alcoólico que nós temos hoje, mas eles cearam ali. Pegaram o pão, Jesus diz que ele partiu o pão, levou aos céus e deu graças a Deus. E nós vamos agradecer a Deus agora por isso. Um material tirado do uso comum, mas que, como Jesus diz, para fazermos em lembrança da morte dele. Nós então agradecemos a Deus. Acabei de fazer ali agora com a minha família. Eu quero fazer com você também, que é minha família em Cristo Jesus. Pai, obrigado por este momento de alegria em nosso coração. Porque o Senhor é Deus providente, que tem nos dado sim essas qualidades que nós lemos na tua palavra aqui. Tem nos dado essa fé, essa viva esperança de caminharmos, e mais do que isso, de sermos mais que vencedores pelo sacrifício, pelo sangue do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus repartiu o pão como simbolizando parte do corpo dele, diz: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo. Então eu quero, junto com meus irmãos, agradecer ao Senhor por esse sacrifício. Obrigado, Pai, por Jesus ter sido moído. A Bíblia diz aqui, como nós lemos aí, 53:10, que agradou o Senhor a moê-lo, a enfermá-lo, a deixar na enfermidade por amor a nós. Glórias ao nome do Senhor por esse sacrifício. Aqui estamos, alegres nessa noite, em nome de Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Amém. Mas, depois de cear, diz a palavra do Senhor, que Jesus tomou o cálice também e agradeceu ao Pai por esse sacrifício. Era o próprio sangue dele que logo mais estaria sendo derramado na cruz do Calvário. Mas ele estava ensinando aos discípulos, aos apóstolos, aos discípulos, a nós que seguimos a ele, estamos hoje vivenciando. Ele estava ensinando a vivermos, a cultuarmos esse sacramento maravilhoso da morte do Senhor, porque foi a morte do nosso Senhor que nos trouxe vida. E ele disse: tomai todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos. Obrigado, Senhor. Derramado por amor de vós, por amor
a cada um de nós. Pai, somos gratos por esse sangue derramado. Esse sangue nos traz a viva esperança de uma vida nova com o Senhor, na salvação da nossa alma, uma vida plena e eterna junto com o Senhor. Nós somos agradecidos porque cremos, acreditamos na Tua palavra. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco, nos dando essa viva esperança através do Santo e doce Consolador Espírito Santo do Senhor. Obrigado em nome e pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Aí então, amados, é a nossa ceia. Quero orar encerrando essa pregação, dizendo que vamos ter um pouquinho mais de paciência, que Deus nos dará vitórias. E em nome de Jesus, vamos manter em oração, vamos fazer jejum e orações, para que o Senhor termine com essa pandemia e possamos voltar logo à nossa comunhão na igreja, nos lares, para a honra e nome do nosso Deus e Cristo Jesus. Amém? Pai, nós glorificamos o nome do Senhor essa noite, pelo nome do Senhor Jesus, agradecidos por esse momento. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor possa nos dar uma noite de bênção, de paz com a nossa família, cerque a nossa casa com a Tua cerca de fogo, para que praga nenhuma imundícia das trevas, nem do mundo, possam chegar à nossa tenda, à nossa casa, os nossos quartos, nossa cozinha, nosso alimento, a nossa vida de família, Senhor. Repreenda todo o mal que tem tenazmente assediado para nos prejudicar como família, mas nós cremos na boa mão do Senhor a nos guiar. Que o Senhor possa nos dar uma semana também abençoada, de cuidados com nossos irmãos, de livramentos em todos os sentidos, espirituais e humanos, para que possamos, ó Deus, em todo o tempo também agradecer e louvar e bendizer o nome do Senhor. Que o Senhor nos permita, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que seja passada essa epidemia, essa pandemia aqui no Brasil principalmente, mas também em todo o mundo, para que todos os nossos irmãos pelo mundo inteiro possam voltar à comunhão da igreja e nos lares com nossos amados irmãos. Eu peço que da parte de Deus Pai Todo-Poderoso venha toda graça e bondade, venha a misericórdia da parte do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas abundantemente, toda essa maravilha sobre as nossas vidas, nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe e eu também abençoo meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus nos dê uma semana de bênção, que tenhamos paz em nome de Cristo Jesus. Amém.